Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Jó, nos capítulos 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Jó 4. Elifaz de Temã tomou a palavra nestes termos. Se arriscarmos uma palavra, talvez ficarás aflito, mas quem poderá impedir-me de falar? Eis, exortaste muita gente, deste força a mãos débeis. Tuas palavras levantavam aqueles que caíam, fortificaste os joelhos vacilantes. Agora que é a tua vez, enfraqueces. Não é tua piedade a tua esperança, e a integridade de tua vida, a tua segurança? Lembra-te, qual o inocente que pereceu? Ou quando foram destruídos os justos? Tanto quanto eu saiba, os que praticam a iniquidades e os que semeiam sofrimento, também os colhem. Ao sopro de Deus eles perecem, e são aniquilados pelo vento de seu furor. Urra o leão, e seu rugido é abafado. A fera morreu porque não tinha presa, e os filhotes da leoa são dispersados. Uma palavra chegou a mim furtivamente, meu ouvido percebeu o murmúrio. Na confusão das visões da noite, na hora em que o sono se apodera dos humanos. Assaltaram-me o medo e o terror, e sacudiram todos os meus ossos. Um sopro perpassou pelo meu rosto, e fez arrepiar o pelo de minha pele. Lá estava um ser, não lhe vi o rosto, como um espectro sob meus olhos. Ouvi uma débil voz: pode um homem ser justo na presença de Deus? Pode um mortal ser puro diante de seu Criador? Ele não confia nem em seus próprios servos. Quanto mais em seus hóspedes das casas de argila que têm o pó por fundamento. São esmagados como uma traça. Entre a noite e a manhã são aniquilados. Não foi arrancada a estaca da tenda deles? Morrem por não terem conhecido a sabedoria. Jó 5. Chama para ver se te respondem. O arrebatamento mata o insensato, a inveja leva o tolo à morte. Vi o insensato deitar raiz, e de repente sua morada apodreceu. Seus filhos são privados de qualquer socorro, são pisados à porta, ninguém os defende. O faminto come sua colheita e a leva embora, por detrás da cerca de espinhos, e os sequiosos engolem seus bens. Pois o mal não sai do pó, e o sofrimento não brota da terra. É o homem quem causa o sofrimento como as faíscas voam no ar. Por isso, eu rogarei a Deus, apresentarei minha súplica ao Senhor. Ele faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas incalculáveis. Espalha a chuva sobre a terra, e derrama as águas sobre os campos. Exalta os humildes, e dá nova alegria aos que estão de luto. Frustra os projetos dos maus, cujas mãos não podem executar os planos. Apanha os jeitosos em suas próprias manhas, e os projetos dos astutos se tornam prematuros. Em pleno dia encontram as trevas, e andam as apalpadelas ao meio-dia como se fosse noite. Salva o fraco da espada da língua deles, e o pobre da mão do poderoso. Volta a esperança ao infeliz, e é fechada a boca da iniquidade. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Não desprezes a lição do Todo-Poderoso. Pois ele fere e cuida. 6 vezes te salvará da angústia, e, na 7ª, o mal não te atingirá. No tempo de fome, te preservará da morte, e, no combate, do gume da espada. Estarás acoberto do açoite da língua, não terás medo quando vires a ruína. Rirás das calamidades e da fome, não temerás as feras selvagens. Farás um pacto com as pedras do chão, e os animais dos campos estarão em paz contigo. Dentro de tua tenda conhecerás a paz, visitarás tuas terras, onde nada faltará.
Verás tua posteridade multiplicar-se, e teus descendentes crescerem como a erva dos campos. Entrarás maduro no sepulcro, como um feixe de trigo que se recolhe a seu tempo. Eis o que observamos. Jó 6. Jó tomou a palavra nestes termos. Se pudessem pesar minha aflição, e pôr na balança com ela meu infortúnio. Esta aqui apareceria mais pesada do que a areia dos mares, eis porque minhas palavras são desvairadas. As setas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e meu espírito bebe o veneno delas. Porventura orneja o asno montês, quando tem erva? Muge o touro junto de sua forragem? Come-se uma coisa insípida sem sal? Pode alguém saborear aquilo que não tem gosto algum? Minha alma recusa-se a tocar nisso, meu coração está desgostoso. Quem me dera que meu voto se cumpra, e que Deus realize minha esperança. Que Deus consinta em esmagar-me, que deixe suas mãos cortarem meus dias. Teria pelo menos um consolo, e exultaria em seu impiedoso tormento, por não ter renegado as palavras do santo. Pois, que é minha força para que eu espere, qual é meu fim, para me portar com paciência? Será que tenho a fortaleza das pedras, e será de bronze minha carne? Não encontro socorro algum, qualquer esperança de salvação me foi tirada. Recusar a piedade a um amigo é abandonar o temor ao Todo-Poderoso. Meus irmãos são traiçoeiros como a torrente, como as águas das torrentes que somem. Rolam agitadas pelo gelo, empoçam-se com a neve derretida. No tempo da seca, elas se esgotam, e ao vir o calor, seu leito seca. As caravanas se desviam das veredas, penetram no deserto e perecem. As caravanas de Tema espreitavam, os comboios de Sabá contavam com elas. Ficaram transtornados nas suas suposições, ao chegarem ao lugar, ficaram confusos. É assim que falhais em cumprir o que de vós se esperava nesta hora. Porventura, disse-vos eu, dai-me qualquer coisa de vossos bens, dai-me presentes. Livrai-me da mão do inimigo, e tirai-me do poder dos violentos? Ensinai-me e eu me calarei, mostrai-me em que falhei. Como são eficazes as expressões conforme a equidade. Mas em que podereis surpreender-me? Pretendeis censurar palavras? Palavras desesperadas, leva-as o vento. Seríeis capazes de pôr em leilão até mesmo um órfão, de traficar o vosso amigo. Vamos, peço-vos, olhai para mim face a face, não mentirei. Vinde de novo. Haverá iniquidade em minha língua? Meu paladar não sabe discernir o mal? Jó 7. A vida do homem sobre a terra é uma luta, seus dias são como os dias de um mercenário. Como um escravo que suspira pela sombra, e o assalariado que espera seu soldo. Assim também eu tive por sorte meses de sofrimento, e noites de dor me couberam por partilha. Apenas me deito, digo, quando chegará o dia? Logo que me levanto, quando chegará a noite? E até a noite me farto de angústias. Minha carne se cobre de podridão e de imundície, minha pele racha e supura. Meus dias passam mais depressa do que a lançadeira, e se desvanecem sem deixar esperança. Lembra-te de que minha vida nada mais é do que um sopro, de que meus olhos não mais verão a felicidade. O olho que me via não mais me verá, o teu me procurará, e já não existirei. A nuvem se dissipa e passa, assim, quem desce à região dos mortos não subirá de novo. Não voltará mais à sua casa, sua morada não mais o reconhecerá. E por isso não reprimirei minha língua, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na tristeza de minha alma. Porventura, sou eu o mar ou um monstro marinho, para me ter exposto um guarda contra mim? Se eu disser,
consolar-me ao meu leito, e a minha cama me aliviará. Tu me aterrarás com sonhos, e me horrorizarás com visões. Preferiria ser estrangulado. Sucumbo, deixo de viver para sempre. O que é um homem para fazeres tanto caso dele, para te dignares ocupar-te dele? Para visitá-lo todas as manhãs, e prová-lo a cada instante? Quando cessarás de olhar para mim, e deixarás que eu engula minha saliva? Se pequei, que mal te fiz, ó guarda dos homens? Por que me tomas por alvo, e me tornei pesado a ti? Por que não toleras meu pecado e não apagas minha culpa? Eis que vou logo me deitar por terra. Jó 8. Bildade. Bildade de Shua tomou a palavra e disse: Até quando dirás semelhantes coisas, e tuas palavras serão como um furacão? Porventura Deus fará curvar o que é reto, e o Todo-Poderoso subverterá a justiça? Se teus filhos o ofenderam, ele os entregou às consequências de suas culpas. Se recorreres a Deus, e implorares ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, ele atenderá a tua oração e restaurará a morada de tua justiça. Teu começo parecerá pouca coisa diante da grandeza do que se seguirá. Interroga as gerações passadas, e examina com cuidado a experiência dos antepassados. Porque somos uns ignorantes das coisas de ontem, nossos dias sobre a terra passam como a sombra. Elas podem instruir-te, falar-te e de seu coração tirar este discurso. Pode o papiro crescer fora do brejo, o junco germinar sem água? Verde ainda, sem ser cortado, ele seca antes que as outras ervas. Assim acabam todos os que esquecem Deus, assim perece a esperança do ímpio. Sua confiança é como filandras, sua segurança, uma teia de aranha. Ele se apoia sobre uma casa que não se sustenta, atém-se a uma morada que não se mantém de pé. Cheio de vigor, ao sol, faz brotar suas hastes em seu jardim. Suas raízes se entrelaçam sobre a pedra, apoiam-se entre rochas. Mas se é arrancado de seu lugar, este o renega, nunca te vi. Eis onde termina seu destino, e outros germinarão do solo. Não. Ele porá de novo o riso em tua boca, e em teus lábios, gritos de alegria. Teus inimigos serão cobertos de vergonha, a tenda dos maus desaparecerá. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Jó, nos capítulos 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13. Paz e bênçãos a todos.